Então, desde já, eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. E para surpresa de 0 pessoas, Venezuela determina a captura de membros da oposição. Parlamentares são acusados de usurpação de funções e traição. Olha só, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que a justiça emitiu uma ordem de captura contra 3 ex-deputados da oposição no início da semana e o mandato das parlamentares terminou em janeiro de 2021 e ambas se exilaram na Espanha e nos Estados Unidos. As ex-parlamentares são Dinorá Figueira, Marianela Fernandes e Auristela Vasques. Nós as processamos e solicitamos os respectivos mandados de prisão, disse Saab. O regime do senhor Nicolás Maduro, conseguiu retomar o controle do poder legislativo em dezembro do ano passado, depois de as eleições consideradas suspeitas. A partir daquele mês, a oposição liderada pelo presidente Juan Guaidó passou a ser perseguida. Então é uma coisa que eu já falei para vocês aqui em outro vídeo, Um movimento muito estranho está acontecendo em relação à Venezuela. Primeiro, eles depuseram o Guaidó, que em tese seria aí aquele autoproclamado presidente da Venezuela. A Inglaterra, que estava com o ouro da Venezuela, não estava querendo entregar o ouro para o Maduro, porque falou assim, você não é presidente não te reconheço. O governo norte-americano também chegou e falou, também não te reconheço como. Vamos resolver essa situação aí. E de repente o Guaidó some, agora com Biden aí comandando as coisas, ou por aqueles que comandam o Biden, enfim. Agora todo mundo passou a reconhecer a Venezuela. Aqui no Brasil também a gente tá prestando apoio a eles, A gente já teve aí o senhor Inácio falando que vai sim ajudar a Venezuela, ou seja, dane-se se eles estão reprimindo a população e perseguindo quem pensa o contrário. A gente vai ajudar sim. Eu até chegou a me perguntar, será que seriam sintomas aqui das terras tupiniquins também começar uma certa perseguição por aqueles que discordam? Eu começo a perceber, começo a observar que talvez ter uma opinião diferente do governo seja uma coisa muito perigosa aqui, hein? E eu realmente fico receoso com isso. E a busca por culpados continua. O Washington Post culpa Musk por manifestar... Como assim, cara? Culpa Musk por manifestações no Brasil. A demissão de moderadores de conteúdo teria contribuído para a organização dos protestos. Tá bom. As manifestações que se espalharam pelo Brasil desde o segundo turno do Chablau aí, já tem culpados. Segundo o jornal norte-americano Washington Post, um deles é o Elon Musk, que concluiu a compra do Twitter no fim de outubro, tá vendo? Nossa, e quem diria, o Elon Musk é o responsável. Caramba, hein? Tanta gente sendo indiciada, 1.800 pessoas presas, depois 600 liberadas, e agora no fim das contas era o Elon Musk. Sabia, mano, esses satélites aí da Starlink... Não, depois a pessoa vem falar que eu que sou teórico da conspiração, Isso daí que é engraçado, Mas tá bom. Segundo a publicação, as demissões em massa da plataforma afetaram severamente a equipe de moderação de conteúdos no Brasil. Ah, tá, nossa, agora tá explicado. Musk já havia afirmado que no passado ex-funcionários do Twitter colaboraram ativamente com o governo norte-americano para censurar ou reduzir o alcance de determinadas contas na rede social, sempre com viés esquerdista. Para o Washington Post, as demissões de funcionários e uma nova política adotada pela plataforma teriam contribuído para que os manifestantes organizassem os atos em Brasília. O jornal afirma que a rede social é um lugar muito usado por um círculo de influenciadores de direita que rejeita o resultado do que aconteceu aqui no Brasil. Caramba, E eu fico pensando, então o povo, na verdade, não tem capacidade de se unir sozinho e lutar pelos seus interesses, lutar por aquilo que acredita, As pessoas, elas não têm a capacidade. Teve que vir o Elon Musk
demitir certas pessoas para que então influenciadores viessem a manipular a vontade pública, para que então as pessoas viessem... Caramba, hein? Nossa, eu sou o teórico da conspiração. O que é isso aqui que o Washington Post está fazendo então? Né? Isso daqui que é a verdade? Legal. Regulador obriga a corretora a parar de oferecer maior stablecoin do mundo para clientes. Então a corretora de criptomoedas Crypto.com não vai mais oferecer a negociação de Tether, o SDT, a maior stablecoin do mundo por capitalização de mercado aos clientes do Canadá. Abre aspas, Crypto.com retirou o SDT para usuários do Canadá de acordo com instruções da Comissão de Valores Imobiliários de Ontário, OSC, como parte de nosso compromisso de pré-registro para uma licença de revendedor restrita. Isso quem disse foi o porta-voz aí do Crypto.com ao Decrypt. Então, a gente sabe que o Canadá tem uma postura extremamente anti-criptomoedas. Eles não chegaram a fazer uma proibição direta, eles não chegaram a impor algum tipo de determinação que impeça de forma absoluta o uso das criptos, que é o que acontece na China, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles burocratizam e dificultam o máximo possível. Então é aquela velha história da democracia, né? Os países que assumem-se como democráticos, eles não são, tá? A democracia, ela... Enfim, a busca pela democracia é algo que vem diminuindo cada vez mais e a gente vê que o que existe é uma emulação democrática, é uma máscara de democracia que cobre os governos pelo mundo todo. Gente, socialismo, comunismo está dominando tudo nesse mundo. A gente não tem mais uma área, uma região, uma nação que não tenha sido contaminada por esse... por essas ideias nojentas. Então, o próprio Canadá, ele tem ideais, né, que consideramos de esquerda e tudo, só que ele ainda assim é bem capitalista, comparado com outros países, como por exemplo a Rússia, a Ucrânia, enfim, embora esses também tenham o capitalismo do país para fora, do país para dentro eles não são capitalistas. Bom, e o que acontece é que, então, essa daí é mais uma ação para dificultar o acesso ao Bitcoin, às criptomoedas no contexto geral. Por quê? A USDT é a stablecoin mais usada no mundo. É a stablecoin mais apreciada. Então, eu entendo que a Tether, o USDT, passou por questões duvidosas há um tempo atrás, né? Eles chegaram, em determinado ponto, a cometer erros gravíssimos. Tanto é que estão pagando multa aí para o governo norte-americano. Estão tendo que apresentar periodicamente relatórios e extratos para comprovar que eles realmente têm o dinheiro que têm, né? E eles, até certo ponto, tinham afirmado em um determinado momento que para cada dólar, para cada um USDT que estivesse circulando aí pelo mundo, eles teriam $1 em uma conta bancária. Só que daí depois, não, a gente tem aí em títulos da Evergreen, não, a gente tem aí em títulos do Tesouro Norte-Americano, a gente tem em títulos não sei o que, a gente tem empréstimo com outras empresas. Quando foram ver, era uma empresa do mesmo grupo que eles tinham emprestado dinheiro. Então, eu entendo que a situação deles é meio assim, só que até o momento existe um intuito de resolver a situação em relação ao SDT, né? O governo norte-americano permitiu, aliás, não proibiu o uso do SDT. Foi lá, só multou, exigiu práticas mais duras em relação à auditoria, mas ele não chegou a proibir. Agora o Canadá, eles já estão doidos aí para proibir a todo custo o Bitcoin e as criptomoedas. Só não fazer isso porque ainda tem que manter a aparência de democracia. Mas qualquer motivo, qualquer vírgula que eles virem aí fora do esperado ou que sirva como desculpa, eles vão se aproveitar disso. Então esse daí é o caso também do SDT. Eles veem, teve problema lá, não sei o que, teve que pagar multa, não, então sem o SDT, tá? A ideia deles é realmente dificultar o acesso às criptos.